Hoje nós vamos falar sobre um assunto que põe medo em muitos candidatos. São as bancas examinadoras. E que tal desvendar algumas dessas maiores bancas de concurso? É isso que vamos mostrar já já. Antes disso, você fica por dentro dos concursos que estão em aberto. Veja os últimos editais lançados. O Tribunal de Contas da União, TCU, abriu inscrições que vão até o dia 29 de junho. São 108 vagas com salários que variam entre mais de 7 mil até mais de 14 mil reais. A taxa de inscrição varia de R$ 90 e R$ 160 reais. A banca examinadora será a CESP-UNB. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo abriu inscrições que vão até o dia 17 de julho. Serão 217 vagas com um salário de mais de R$ 24 mil reais. A taxa de inscrição é de mais de R$ 248 reais. As provas acontecerão no dia 30 de agosto. A Prefeitura de Fortaleza abriu inscrição que vai até o dia 12 de julho para o preenchimento de 1.679 vagas distribuídas entre os cargos de professor pedagogo e de outras áreas. Os salários são de R$ 1.176, com taxa de inscrição de R$ 120. As provas acontecem nos dias 23 e 30 de agosto. Agora que você já sabe qual concurso vai fazer, que tal conhecer mais sobre a instituição que vai elaborar a prova? As bancas examinadoras são responsáveis pela elaboração, divulgação e organização do concurso público. Geralmente possuem professores permanentes ou contratam alguns especificamente para a elaboração de questões das provas. São diversas bancas examinadoras no país. Na maioria das vezes, as provas de determinado concurso são elaboradas pela mesma banca. Por isso, é importante conhecer a examinadora para a qual você vai prestar concurso. Conheça algumas das principais, desvende uma a uma e se livre das pegadinhas durante as provas. Fique atento às dicas. As bancas examinadoras são responsáveis pela elaboração, divulgação e organização do concurso público. Geralmente possuem professores permanentes ou contratam alguns especificamente para a elaboração das questões das provas. Além disso, recursos de questões também são analisadas e julgadas pelas bancas, geralmente pelos professores que elaboram a prova e alguns colaboradores. Professor Fernando Lira, com anos de experiência no mercado de concursos, esclarece a real função das bancas examinadoras. A função primordial dessas bancas examinadoras é tornar o concurso organizado, na ordem e aplicação da prova. Escolher quem vai ser os fiscais, não é? A questão dos conteúdos programáticos, todo aquele aparato legal de divulgação dos aprovados, da classificação. No site das bancas é possível visualizar os locais de aplicação das provas de concursos públicos, a lista de aprovados, as provas aplicadas, os gabaritos, os recursos referidos e eventuais comunicações aos candidatos. São diversas bancas examinadoras no país. Conhecer o estilo de cada organizadora, a maneira como aborda e cobra o conteúdo, bem como seus critérios de correção, pode determinar o sucesso ou fracasso dos concorrentes. Para auxiliar a vida dos candidatos e ajudá-los a direcionar o foco dos estudos, o Exame.com elaborou uma pesquisa sobre o perfil das principais bancas de concursos do país. Segundo a pesquisa, o principal desafio a ser vencido pelos candidatos não é aprender o conteúdo proposto no edital, e sim decifrar os códigos usuais dos examinadores. Entre as bancas estão a Fundação Carlos Chagas, ou FCC, realiza concursos federais, estaduais e também municipais. As questões geralmente são bastante objetivas e geralmente nenhum item do edital é deixado de fora da prova. A segunda banca é o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília, CESP-UNB. É a mais temida pelos concurseiros. O CESP aposta em questões em que é preciso assinalar certo ou errado nos enunciados. A cada erro, uma questão correta é anulada. A terceira é a Sesgran Rio. Costuma realizar os concursos da Petrobras, de bancos e do IBGE. O nível de cobrança é médio e é conhecida como uma banca metódica com provas separadas por matérias.
Outra banca é a Fundação Getúlio Vargas FGV. Faz concursos de câmaras municipais da Polícia Civil do Rio de Janeiro e secretarias. É a banca responsável pela prova da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. E por último, a ESAF. Também costuma deixar os concurseiros de cabelo em pé. Faz concursos da Fazenda e do Tesouro Nacional. As questões são elaboradas e complexas. Por isso, é importante conhecer a banca para o qual irá prestar a prova, pois o estilo tende a ser o mesmo. Então, se você já se decidiu para qual concurso irá se dedicar, busque resolver provas antigas e fique por dentro das matérias de concurso específica para cada órgão. Isso irá dar mais agilidade na hora de resolvê-las e proporcionará mais conhecimento do tipo de pegadinhas das provas. Quando um aluno direciona os seus estudos em cima do nível, das questões, da linguagem, da banca examinadora, o aluno fica mais prático a responder às questões. E hoje todo mundo sabe que a prática é o único meio de se chegar numa experiência necessária para que haja uma aprovação. Então, se basear, realmente estudar, se preparar em cima de questões da banca examinadora é tudo para um concurseiro hoje. São muitos os detalhes que podem fazer a diferença no processo de preparação dos concurseiros. E para aqueles que tornam a banca examinadora como um grande empecilho, então aqui vai uma dica. Você não pode permitir que uma banca seja um empecilho, não é? Seja um empecilho da sua aprovação. Pelo contrário, você tem que se acostumar, que se habituar com ela, porque ela vai mandar e nós temos suficiente juízo para obedecermos. Mas como? Nos preparando dia a dia, escolhendo um bom preparatório, uma equipe de professores que também já estejam no mercado de trabalho, que já conhecem essas bancas, é muito importante. Você não pode tornar aquilo um empecilho. Pelo contrário, é se habituando, é vivendo e convivendo com ela que você vai dirimir as maiores dificuldades e assim alcançar a sua grande aprovação. Clareou mais? Então, se você já decidiu para qual concurso irá se dedicar, busque resolver provas antigas, fique por dentro das matérias específicas para cada órgão. Assim, vai ficar mais fácil se livrar das pegadinhas em qualquer concurso. Lembrando que você pode rever essas dicas de hoje entrando na nossa página no Facebook. Lá você encontra vídeos, notícias e muitas outras coisas interessantes sobre o universo dos concursos. Depois do programa, passa lá e deixa a sua dúvida ou sugestão. Quem sabe ela não pode aparecer no próximo programa. E por enquanto, vamos ficando por aqui. A você, muito obrigada pela companhia, uma ótima semana de estudos e boa sorte! Encontro você na próxima semana. Até lá!